Meu nome é Alba, eu sou da Primeira Igreja Batista de Vitória da Conquista e sou missionária. Há muitos anos eu fui desafiada à obra missionária, na realidade desde a infância, aí talvez seria outra história para contar. Fui desafiada na infância para a obra missionária transcultural. E aí eu fiz o curso e no ano de 2018, ali eu trabalhei entre um povo indígena do Brasil e é uma experiência incrível. Se você tiver um dia a oportunidade de ir, seria incrível assim, estar com outro povo, outra cultura, né? E no Brasil, a gente tem um entendimento às vezes equivocado a respeito do indígena, por conta dos colonizadores, né? Os europeus aí eles se achavam às vezes melhor do que outros e eles costumavam falar, por exemplo, que os indígenas eram preguiçosos. Então tem na nossa cultura tem uma certa visão de que índio é preguiçoso. Por quê? Porque na terça-feira, na quarta, meio de semana, ele está lá na rede, né? Fala, poxa, deveria estar trabalhando. Mas isso é um fato curioso e interessante, por conta da visão de mundo do indígena. Nós, do Ocidente, nossa civilização foi construída a partir da filosofia grega, do Estado romano e da religião judaico-cristã. Então, nós do Ocidente, então, Estados Unidos, Brasil, países da Europa, se nós vamos lá, a cultura é diferente, mas meio que a nossa cosmovisão é similar na questão financeira, familiar. Por exemplo, nós estocamos comida, é um costume nosso. Então, nós trabalhamos, temos o dinheiro, fazemos uma feira para estocar. Então, a gente tem essa visão de guardar para outros momentos, a gente tem aquilo ali. Já o indígena, o indígena brasileiro, por exemplo, ele não tem essa influência que a gente teve da construção da civilização. Então a cabeça deles funciona de outra maneira. Então qual é a ideia dele? Se eu caço e tenho a caça e a farinha, então eu posso deitar na rede. Ele não está ligado aos dias da semana como a gente. Então lá, quando a gente está convivendo, você já perde essa noção de hoje é segunda, terça, quarta, 3 da tarde, 2 da tarde. Porque eles não estão ligados com isso. E se eles têm o alimento ali para aquele dia, então eles vão descansar, vão jogar bola, eles gostam muito de jogar futebol. E esse povo que eu trabalhei, eles tiveram contato com o homem não indígena na década de 30, 1930, com o avanço do pessoal atrás da borracha. E aí teve o primeiro contato. Então eles têm contato com o não indígena há muito tempo, vai fazer 100 anos. Só que a cultura deles é muito forte. A visão de mundo deles é muito forte. Então se você chega lá no meio de semana e tem alguém deitado, não pode dizer necessariamente que ele é preguiçoso. Mas a preguiça é um fator comum do ser humano, por conta do pecado. Então toda cultura, tem pessoas preguiçosas, uns mais, outros menos, uns em alguns momentos, outros em todos os momentos. Mas isso em todas as culturas. Mas não é porque ele está deitado na rede que é porque é preguiçoso, não. Ele supriu aquilo ali. Aí quando a criança começa a chorar com fome, a mulher começa a reclamar que não tem nada para comer, aí ele se levanta, vai caçar, vai pescar, vai para a roça. Ela também, a mulher trabalha muito, muito mesmo, vai fazer farinha, essas coisas. Então, por que isso? Porque a cultura é diferente, a visão de mundo deles é diferente. Isso na área financeira, como eu estou falando, mas tem também a questão de parentesco. É muito interessante também, porque aqui na nossa cultura a gente tem um lugar na nossa sociedade, um lugar que é nosso, e as pessoas te reconhecem ou por sua posição, principalmente status social, na nossa cultura, né? Status social familiar. Mas lá, que é uma comunidade pequena, é interessante, eles têm que te colocar num parentesco. Quem é você? Então, quando eu cheguei lá, pouco tempo depois me adotaram como filha. Então, eu fiz parte de uma família. Aí, pronto. Aí, eles conseguiam me chamar pelo grau de parentesco. Minhas irmãs me chamavam de irmã, as filhas das minhas irmãs me chamavam de mãe, os filhos dos meus irmãos de mãe. Então, tinha isso, do parentesco. Mas tem um grupo que não é seu parente dentro da cultura. Aí, eles me chamavam de um nome que identificava que eu era amiga, que eu não era parente. Então, o grau de parentesco é algo necessário. A gente aqui não. Mas a gente sabe, é filha de fulano e tal, mas não precisa ter
essa partícula, porque o que eu estou dizendo aqui é uma partícula linguística. Dentro do nome tem um prefixo ou um sufixo que identifica de qual parentesco você é. Então, eles precisam de ter essa partícula para que você esteja entre eles, por exemplo. Então, tem umas coisas bem curiosas, interessantes. Isso que eu digo, é uma cultura extremamente rica. A comunidade pode ser pequena do jeito que for, mas se a gente for lá e a gente tiver um coração aberto para compreender a língua e a cultura, você vai ver que é tão rico e tão diferente da nossa visão de mundo, né? Isso é maravilhoso. Mas uma coisa que eu tenho assim na memória muito forte foi no mês de dezembro de 2018. Como eu disse, esse povo, eles têm um contato com o homem não indígena, né, quase 100 anos. E eles vão na cidade de tempos em tempos porque eles recebem os benefícios do governo. Aposentadoria, Bolsa Família e tal. Principalmente os homens, eles sabem o português, não profundamente, mas para comércio. Então eles conseguem ir na cidade fazer compras, tirar dinheiro, esses trâmites, né? E as mulheres, geralmente, elas não falam português e estão bem arraigadas ali à cultura e à localidade. E nessas idas e vindas, no mês de dezembro, chegou aquele barco, chegou aqueles homens com bastante coisa, e nós estávamos ali como se fosse uma varanda da casa, onde se reúne todo mundo, porque quando eles chegam, todo mundo se reúne para ouvir as novidades. O que está acontecendo e tal, e conta casos, conta história, eles, né, conta tudo. E aí nós estávamos ali, eu e mais alguns colegas, ouvindo os relatos sobre a cidade. E aí um deles se virou para um colega meu e perguntou assim, o que é o Natal? Porque ele ouviu na cidade que era Natal. Ele ouviu a palavra, mas ele não sabia o que era, só que eles estavam meio que surpresos, porque parece que todos da cidade falavam desse tal Natal. E isso machucou um pouco assim, a gente, de não poder naquele momento explicar o que é o Natal. Eles, apesar de terem tantos anos contato com o homem não indígena, eles ainda não compreenderam quem é o Senhor Jesus. No Natal a gente comemora o nascimento de Jesus. Hoje, a gente já está aguardando a segunda vinda de Jesus. E a segunda vinda dele, nós sabemos como é que vai ser. Vai ser o arrebatamento, vai ser com poder e grande glória. Mas eles não sabem que Jesus veio a primeira vez. E, logicamente, todo o plano da salvação. Então, isso é de doer porque, digamos aí, 100 anos de contato com o não indígena, eles ainda estão sem essa esperança do Senhor Jesus. E aí a pergunta que fica é onde está a igreja? Porque durante esses 100 anos, a Coca-Cola chegou lá. Coca-Cola chegou em todo canto, né? Os celulares chegaram lá, a televisão chegou lá, várias coisas de tecnologia nesse sentido chegou, mas a igreja não chegou. Por que a igreja não chegou? Onde estão as pessoas para poder ir e falar o que significa o Natal? O trabalho indígena, ele é maravilhoso. Os indígenas são muito inteligentes. E eles devem ter também a oportunidade de responderem positivamente ou negativamente, mas a oportunidade de ouvir o evangelho e responder esse evangelho. Mas falta a igreja apresentar esse evangelho para eles. Outro erro que tem na nossa cultura é achar que o cristianismo não pode ser pregado porque vai mudar a cultura. A cultura de todos os povos é dinâmica e o tempo todo muda. O indígena que não tinha contato com o celular e agora tem, a cultura dele é afetada. Então, o evangelho não vai mudar a cultura. O evangelho vai melhorar a cultura. Porque tem práticas culturais pecaminosas que o evangelho vai resolver. Mas tem práticas boas que vai preservar. Então, a preservação da língua e da cultura, ela é algo especial. Que, por exemplo, nós apoiamos a preservação, né? E o missionário, ele trabalha muito com isso, o resgate da língua, o resgate da cultura, porque a cultura é uma coisa muito bela. Mas as coisas ruins, o evangelho vai transformando para o benefício daquela sociedade. E como eu falei, né, que nossa cultura ela tem alguns pensamentos equivocados a respeito do indígena, é achar que um missionário prega o evangelho e obrigatoriamente a pessoa ela agora se torna um cristão. Não. O indígena, ele é inteligente. Ele tem a obra do Espírito Santo. Então, o indígena, ele vai saber responder sim, quero o Senhor Jesus, ou não. Não quero, não acho interessante, não falou ao meu coração, como acontece na nossa cultura.
a gente fala de Deus para pessoas e tem pessoas que falam sim, eu entendi, eu quero o Senhor Jesus, e tem pessoas que infelizmente falam não. Mas isso acontece em todas as culturas, né? Então essa cultura indígena, ela deve ter também essa oportunidade de ouvir e de responder a este evangelho. Mas onde está a igreja? 100 anos que esse povo está tendo contato com o homem não indígena. E há 100 anos eles aguardam e ninguém ainda falou desse evangelho para eles, né? Então onde está a igreja? Aí fica aqui meu desafio para você se envolver na obra do Senhor e ser a resposta dessa necessidade. Cadê a igreja? Eu e você somos a igreja, então será que a gente não pode ir? Podemos. Então fica o desafio para que você se envolva e fale de Jesus a ponto deles saberem o que é o Natal. Hoje em dia, devido a algumas situações, eu não estou mais atuando no trabalho transcultural nessa localidade. Eu saí de lá em 2019, depois veio a pandemia, né? Tudo agora é dividido entre antes da pandemia e depois. Então, eu agora sou missionária urbana, trabalho na cidade, né? Na igreja, envolvida na dinâmica da igreja. Não estou mais lá, mas graças a Deus tem uma equipe lá de irmãos fiéis que conseguiram alcançar o nível da língua e da cultura, e agora eles vão começar, acredito, esse ano a transmitir a palavra de Deus para essas pessoas. Porque para falar de Deus é um assunto espiritual, então nós precisamos falar na língua materna do povo, né? Tem gente que fala assim, já que eles são um número menor, por que não ensina português e fala do evangelho? Mas é porque o evangelho tem que ser dito sempre na nossa língua materna, que a língua materna é aquela que alcança o nosso coração. Então esses colegas, graças a Deus, conseguiu alcançar o nível de proficiência na língua e estão aprendendo ainda, né, conceitos de ordem espiritual para poder falar de Deus para eles. Então, esses irmãos agora estão nesse estágio de montar lições da Bíblia, né, lições que sejam resumidas, mas que consigam explicar ali a criação, como nós conhecemos, e a vinda de Jesus, a promessa e a vinda de Jesus. Então, eles trabalham muito com relação a isso para ter esse pano de fundo e aí apresentar o evangelho de maneira contextualizada, mas fiel às escrituras e relevante para o ouvinte. Então, esse trabalho tá nesse pé de já irmãos lá permaneceram, né? E estão trabalhando. Mas existem ainda pelo menos 99 povos que não têm nenhuma presença missionária no Brasil e que precisam de obreiros lá, né? Locais de acesso, tem barco, tem estradas, dá para chegar, e ainda tem muitos povos que precisam ouvir o evangelho. Então a necessidade sempre é grande. Como Jesus falou, né? A seara é grande, os trabalhadores são poucos, e continua assim. E a glória é de Deus mesmo, porque com os poucos Deus vai avançando o reino, né? Mas precisamos continuar nos levantando e indo até esses povos no nosso país e em outros países do mundo também.